quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de ti. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de ti. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Nós te exaltamos, Deus, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos.
te exaltamos, ó Senhor. Cumprimento a todos com bom dia, também com a paz de Deus. É bom nós estarmos de volta neste formato, é verdade, mas acreditamos que estamos a chegar às vossas casas, aos vossos lares, com a partilha da palavra de Deus, e eu creio que tem sido bastante edificante. Neste dia, tanto da parte da manhã como da parte da tarde, eu vou ministrar sobre duas parábolas de Jesus que eu acredito que serão de grande bênção para as nossas vidas. Mas antes eu quero ver convosco um pouco do que são parábolas. Jesus, ele ensinou muito através de parábolas. Então uma parábola trata-se de uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana. Esses acontecimentos retratados na parábola ilustram uma verdade moral ou espiritual contida na própria história que é contada através da parábola. Então Jesus, ele ensinou muito através de parábolas, e nós vamos nesta manhã, em termos gerais, analisar então a parábola do credor incompassivo, um homem que não tinha compaixão pelos outros. Diz a Bíblia Sagrada no texto bíblico de Mateus 18:21 o seguinte: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Nós vamos continuar a ler ainda o texto bíblico. Diz: então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Ainda na continuação da leitura deste texto, lemos o seguinte: vendo depois os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o quanto se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Nós vamos analisar um pouco esta parábola, este ensino de Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz que Pedro aproximou-se de Jesus, como nós lemos no versículo 21 e versículo 22, e fez uma pergunta. Aliás, uma pergunta, logo de imediato Pedro também quis dar a resposta. Ele disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, esta pergunta de Pedro, ela vem no seguimento do ensino de Jesus de como resolver conflitos e injustiças cometidas. Neste capítulo 18, Jesus fala acerca de como resolver alguns conflitos. Jesus começou por dizer, no início deste capítulo, como é que nós devíamos proceder
em relação àquela pessoa que peca contra nós. Jesus ensinou, se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. E se ele se arrepender, perdoa. Se ele não quiser falar contigo, então chama mais 2, 3 pessoas para de alguma forma tentarem convencê-lo ao arrependimento. Se ele não ouvir essas pessoas também, então leva-o à igreja. Então Jesus estava a ensinar tudo aquilo que nós devemos fazer quando passamos por momentos de conflito ou por momentos de injustiça, quando alguém comete algum pecado, alguma injustiça contra nós. E foi nesse seguimento que Pedro então faz esta pergunta a Jesus: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Percebemos de alguma forma que a pergunta de Pedro demonstra que ele poderia ter alguma coisa pendente com alguém. Certamente ele já tinha perdoado alguém e tinha necessidade de voltar a perdoar, daí o seu interesse em fazer esta pergunta. Também denota uma certa insubmissão de Pedro. Percebemos que Pedro ele tinha um caráter muito forte e por causa desse caráter forte ele era muito precipitado nas suas ações, nas suas palavras. Então ele fez esta pergunta e quis dar logo a resposta. São 7 vezes, não é? Jesus, que eu tenho que perdoar. Talvez era um hábito dos judeus, nós não sabemos bem. Talvez era uma prática comum entre os judeus, perdoar até 7 vezes, pelo menos até 7 vezes. Mas também, como eu estava a dizer, esta atitude de Pedro denota alguma insubmissão, porque ele fez a pergunta, deu logo a resposta que ele pretendia ouvir. Então, na continuação desta análise, nós vemos que Jesus começou então a contar uma parábola, de alguma forma, para responder à questão de Pedro. E Jesus disse: o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher, seus filhos, fossem vendidos até que a dívida fosse paga. E é interessante perceber que este homem devia àquele rei 10.000 talentos. Se um talento são 6.000 denários, e um denário é o valor que se pagava por uma jornada, por um dia de trabalho a um trabalhador. Então, fazendo as contas, 10.000 talentos correspondem a 60 milhões de denários. 60 milhões de denários. É difícil traduzir este valor para os euros, mas podemos dizer que 10.000 talentos correspondiam então a 60 milhões do valor em euros por dia que se paga a um trabalhador. No fundo, aquilo que Jesus estava a ensinar é que aquela dívida era impagável. Por isso é que se trata de uma parábola. É verdade que tem uma lição moral muito importante e nós já estamos a perceber que lição Jesus nos quer ensinar. Então, no fundo, Jesus estava a dizer que aquela dívida que aquele homem tinha para com o rei era impagável. Daí o rei ter determinado que aquela família e os seus bens fossem vendidos, ou seja, que também fossem escravizados para que a dívida fosse paga. Para o resto das suas vidas, eles não tinham mais liberdade. É interessante também perceber que aquele servo, ele prostrou-se e reverenciava aquele rei dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Uma dívida impagável agora foi perdoada, porque aquele rei, ele se moveu de íntima compaixão por aquele seu servo, porque sabia que ele não tinha como pagar aquela dívida. Era uma dívida mesmo impagável. Mesmo que ele vivesse juntamente com a sua família, escravos, trabalhando para aquele rei uma vida inteira, não conseguiriam pagar aquela dívida. Então aquele rei resolveu perdoar aquela dívida. Íntima compaixão, compreensão do estado emocional de outrem, desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de outra pessoa. E a Bíblia Sagrada, ela nos diz que Deus, Jesus, ele também se moveu de íntima compaixão para conosco. Por isso é que ele veio até nós, para nos salvar, para nos perdoar.
Nestas duas passagens que eu tenho aqui assinalado, em Lucas 15:20, é a passagem do filho pródigo, daquele filho que saiu da casa do seu pai, gastou toda a fortuna, a herança que o seu pai lhe tinha dado. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele se arrependeu e voltou para a casa do seu pai. E quando o seu pai o viu ao longe, diz que se moveu de íntima compaixão e foi ter com ele e o abraçou, perdoou o seu filho. Também em Mateus capítulo 14 diz que Jesus Cristo, olhando para uma multidão desgarrada, como ovelhas sem pastor, percebendo o sofrimento daquela multidão, diz que se moveu de íntima compaixão e abençoou aquela multidão, curou os enfermos daquela multidão. E da mesma forma Deus espera que nós façamos o mesmo. Quando nós somos movidos de íntima compaixão, nós temos a atitude de querer aliviar o sofrimento, a dor da pessoa que está à nossa volta. Por isso é que aquele rei se moveu de íntima compaixão e perdoou a dívida daquele servo. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que aquele servo, depois de ter sido perdoado por o rei, diz que nós vamos relembrar aquilo que nós lemos no início. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tu te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Então este homem que foi perdoado uma dívida impagável, ao sair da presença do rei, perdoado, encontrou um dos seus conservos que lhe devia somente 100 denários, 100 dias de trabalho, um salário de 3 meses e meio, 4 meses. E a Bíblia Sagrada diz então que este homem, depois de ter sido perdoado, não teve a capacidade de perdoar uma pequena dívida. Uma pequena dívida. Como foi possível tanta ingratidão, tanta maldade? Muitas vezes nós queremos perdão, mas não queremos perdoar. Aquele homem recebeu o perdão de uma dívida impagável, mas não conseguiu perdoar uma pequena dívida. Achamos que o nosso erro muitas vezes tem perdão, mas o do outro não tem. Aquele homem tinha pedido ao rei, tinha clamado por misericórdia e alcançou misericórdia, mas agora não teve misericórdia daquele homem que lhe devia somente 100 denários. Diz a Bíblia Sagrada que, vendo depois os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Isto é uma chamada de atenção para nós, muito importante. E esta parábola tem um ensino muito importante para cada um de nós. A Bíblia Sagrada nos ensina, e em Efésios capítulo 4, versículo 32, é um versículo muito interessante e importante. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E podíamos ler também Colossenses, encontramos também o mesmo princípio. Se precisamos de perdão, e certamente todos nós precisamos ser perdoados por aqueles que nós ofendemos, e em especial precisamos ser perdoados por Deus, mas para que nós possamos alcançar perdão, nós temos de estar na disposição de perdoar aqueles que também nos ofenderam. E diz a Bíblia Sagrada que aquele rei ficou naturalmente indignado. E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial. Palavra de Jesus. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. E foi este ensino que Jesus também deixou para cada um de nós no Sermão do Monte. E é muito importante nós não nos esquecermos dele. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Se nós não fomos perdoados por Deus, nós não podemos estar na presença de Deus. Porque o pecado, as nossas iniquidades nos separam de Deus. Criam uma barreira entre nós e Deus. Então nós precisamos que
que o perdão de Deus alcance as nossas vidas, para sermos reconciliados com Deus, para estarmos na presença de Deus, para um dia estarmos no céu. E é através de Jesus, do seu sangue, vertido na cruz do Calvário, que Ele nos perdoa. E era uma dívida impagável. Se nós fôssemos somar todos os nossos pecados, nós percebíamos claramente, cada um de nós, que não tínhamos como pagar pelos pecados que nós cometemos. Aliás, foi por causa disso que Deus enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para Ele pagar o preço da nossa salvação, porque nós não conseguíamos pagar o preço da nossa salvação. Porque a Bíblia Sagrada diz que o preço da nossa salvação não foi pago com pedras preciosas, com ouro, com prata, mas com o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Então nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Nós não conseguimos pagar a dívida que tínhamos para com Deus, por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, e Deus nos perdoou de graça. Pela sua graça nós fomos perdoados. E a Bíblia Sagrada diz que agora nós temos o dever, temos até a obrigação de perdoar outros. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, nesta manhã, que seja uma manhã, e nós vamos orar nesse sentido, que seja uma manhã para nós sermos perdoados, porque Deus quer perdoar-nos. Porque Jesus não morreu em vão, Ele morreu para te perdoar, para me perdoar, para retirar de cima de cada um de nós todo o peso do pecado e para nos reconciliar com Deus. Mas nós também temos que perdoar. Então que seja uma manhã também para nós liberarmos perdão, para nós também não carregarmos mágoas, ressentimentos, para liberarmos perdão. E não vamos esquecer que nós fomos perdoados de uma dívida impagável e nós temos que perdoar os outros. Não podemos fazer como aquele homem que não tinha compaixão para com o seu próximo. Ele recebeu compaixão, mas não demonstrou compaixão. Talvez ele pensou, como eu já referi, que ele tinha o direito de ser perdoado, mas o outro não tinha esse direito. E muitas vezes nós pensamos dessa forma. Pensamos que temos o direito, ou que tínhamos o direito de ser perdoados por Deus, mas o outro que nos ofendeu não tem esse direito de ser perdoado por nós. Mas isso é um grande erro. É um grande erro e que nos poderá pôr em causa a nossa própria salvação. Poderá pôr em causa o perdão que Deus trouxe às nossas vidas. Porque aquele homem foi perdoado, mas depois o perdão foi retirado da sua vida, porque ele não perdoou. Isto é um assunto sério. Mas mais uma vez eu quero referir que há perdão de Deus para nós. Mas para que esse perdão continue a ser uma realidade, nós temos que perdoar aqueles que nos ofenderam. E eu senti no meu coração partilhar esta parábola nesta manhã, para que seja uma manhã de perdão, de libertação, de restauração, para termos uma vida com abundância, a vida que Jesus conquistou para nós, para termos paz com Deus e paz uns com os outros. Por isso eu vou orar, e na medida que eu orar, cada um em suas casas, no lugar onde se encontra, libere perdão agora, no nome de Jesus. Libere perdão. E você vai ver que Deus o vai abençoar, vai recompensar. Vai se sentir uma pessoa livre para com Deus e para com aqueles que o ofenderam, no nome e no poder de Jesus. E vamos continuar a orar uns pelos outros, orar para que Deus possa continuar a abençoar, guardar o seu povo, ainda nesta fase difícil que estamos a passar, no nome de Jesus. Sim, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Jesus, pelos teus ensinamentos. Te agradecemos porque nesta manhã nós acreditamos que há perdão, o teu perdão pode alcançar as nossas vidas. Podemos alcançar o teu perdão nesta manhã. Tu queres, Deus, através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, perdoar os nossos pecados para nós sermos reconciliados contigo, para estarmos na tua presença de uma forma contínua, constante. Deus, obrigado por esse perdão, obrigado porque a cada momento tu nos perdoas, Pai. Mas Deus, ajuda-nos a compreender este princípio. Se nós queremos ser perdoados por ti e queremos que o teu perdão seja a cada dia uma realidade nas nossas vidas, nós temos que perdoar aqueles que nos ofenderam. Deus, ajuda-nos a dar este passo, Deus, no nome e no poder de Jesus Cristo. Todos aqueles, Senhor, que têm sofrido, que estão amargurados, angustiados, porque não conseguem perdoar. Deus, eu oro para que o teu Espírito e a tua palavra, Senhor, lhes possa dar a força necessária para perdoarem, Senhor.
para deixarem, Senhor, Deus, toda a mágoa, todo o ressentimento e limparem o seu coração. Deus, e a força que nós podemos ter para perdoar é quando nós reconhecemos e temos a consciência que também fomos perdoados por Ti, Deus. E Deus, e que o Teu Espírito, Senhor, possa convencer, Senhor, desta verdade, deste princípio. Deus, no nome e no poder de Jesus Cristo, é a nossa oração. E eu creio, Senhor, que nesta manhã vais trazer libertação, restauração, muitas vidas. Corações vão ser limpos nesta manhã. Ó Deus, vai haver reconciliação com aqueles que, entre aqueles, Senhor, que estavam separados, que estavam afastados, Senhor. Porque é o Teu Espírito, Senhor, que, ó Deus, une. É o Teu Espírito, Senhor, que vai, Senhor, novamente, Senhor, trazer a paz, Senhor. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus nós oramos, Deus. Também continuamos, Senhor, a orar pelo Teu povo, pelas famílias, Senhor. Oramos, Senhor, por todos aqueles, Pai, que estão a sofrer, Senhor, por causa desta pandemia, Senhor. Seja a que nível for, Senhor. Oramos por sustento, pela Tua providência, Senhor. Oramos por cura, Pai. Oramos porque cremos no Teu poder, cremos no Teu amor e cremos na Tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Tudo isto entregamos nas Tuas mãos e colocamos diante do Teu trono, no nome de Jesus. Amém. Deus ricamente abençoa a todos. Logo à tarde voltaremos a estar juntos para mais uma partilha. Até logo, se Deus quiser. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo Teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de Ti. Oh Deus, te louvo pelo Teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de Ti. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo Teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de Ti. Oh Deus, te louvo pelo Teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir este amor
para transmitir este amor que vem de ti. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, Deus, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor.